Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar trabalhando sobre a mitologia grega e de modo especial vamos trabalhar sobre os deuses olimpianos. Há uma ressalva de que esse assunto já tinha sido trabalhado na aula anterior e de modo especial a gente vai trabalhar só sobre esses deuses olimpianos, tá certo? Por que os deuses olimpianos têm esse nome? Devido à batalha travada com os titãs e aos vencerem, eles vão escolher um local adequado para morada. Portanto, eles vão escolher um Monte Olimpo, o qual ultrapassa essa montanha aos céus. E é claro que eles vão construir nesse local palácios, locais para morar. Inclusive, os próprios cavalos de guerra tinham locais adequados para morar. E cada deus desse, em cada espaço da montanha, tinham castelos para morar. Então eles lá ficavam à disposição para aqueles que o desejassem defender as suas necessidades sociais para os gregos da época. Então, por isso que tem chamado esses deuses olimpianos por conta do Monte Olimpo, tá certo? Zeus, rei dos deuses. Quem foi Zeus? Foi filho de Reia e de Cronos, este que vai se salvar de um destino cruel muito forte. Em que sentido? Porque Cronos, ao saber que o seu filho nascesse, ele tinha o hábito de devorar. Medo de que esses filhos, ao nascerem, crescerem, tomar posse do seu trono. Porque Urano já tinha alertado Cronos que um dia seu filho ia tomar posse do seu poder. Então ele ficou paranoico. Toda a vida que nascesse um filho, ele só esperava e devorava, Reia, com tanto sofrimento de perder seus filhos, um dia toma a decisão de proteger. Zeus, sendo o último filho, o que é que ela faz? Ela desce até a terra, ela vai ter esse filho e dá para outras pessoas na terra criarem. Nesse sentido, Zeus vai escapar desse destino cruel. Quando ela retorna ao seu local de origem, ela leva embrulhado uma pedra enrolada num lençol, imitando um bebê, dando, portanto, Crono para devorar. Crono, não resta dúvida, que vai devorar esta pedra achando que era Zeus. É nesse sentido, gente, que Zeus se torna rei dos deuses. Por quê? Porque ele vai saber que todos seus irmãos, ao nascerem, seu pai devorava. Então, portanto, ele vai salvar os seus filhos, inclusive a própria pedra que Cronos devorou. Ele vai receber da sua mãe o poder do trovão, do raio, Então é nesse sentido que Zeus se torna rei dos deuses. Ele toma posse realmente do poder de Cronos, salvando seus irmãos, inclusive Poseidon. E Zeus, ele vai dividir o trono, os poderes, sabendo que Zeus ia ficar com maior parte, ia ficando como rei dos deuses. Então é nesse sentido, gente, que Zeus se torna este deus dos deuses, tá certo? Agora, gente, vamos trabalhar aqui com Hera. Quem foi Hera? Hera é a irmã e a esposa de Zeus, rainha do Monte Olimpo. Assim como os irmãos, Hera foi resgatada do estômago de Cronos. Zeus, percebendo essa extraordinária beleza que Hera tinha, então ela torna a sua esposa, ficando assim, portanto, como rainha do matrimônio, do parto, da família. Só que ela, sendo uma pessoa muito fidedigna ao seu esposo, que ele é totalmente contrário. Zeus adquire várias outras mulheres, deixando, portanto, Hera muito ciumada. O que acontece? Ela passa a perseguir os filhos e as esposas de Zeus, provocando conflitos internos, desfalcando a família que Zeus adquiria nesse constante momento que ele vivia nesse mundo grego. Inclusive, o próprio Hércules, ele mata a sua família por questões neuróticas, provocado por Hera. Então é nesse sentido que Hera é uma pessoa muito enciumada
não querendo perder o seu posto, né, de rainha, ela começa a ter muito ciúme e passa a perseguir os filhos de Zeus com outras esposas, tá certo? Então é nesse sentido que Hera se torna uma pessoa muito vingativa, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre Poseidon, o deus dos mares. Poseidon, irmão de Zeus e de Hades, que foi salvo, né, do estômago de Cronos, ele passa a ser o deus do oceano. Morava em um palácio profundo, né, no mar. Foi esposo de Afrodite. Inclusive, Poseidon, dentro da própria linhagem dos deuses, ele era muito temido. Inclusive tinha os seus poderes muito idênticos com Zeus, né? Então é nesse sentido que Poseidon torna-se rei dos mares, tá certo? Ele tinha um tridente que causava terremotos e tsunamis. Então as pessoas naquele tempo tinham muito medo de navegar nos oceanos por conta de Poseidon. Bom, agora vamos ver Ares, o deus da guerra. Quem foi Ares? Filho do deus supremo do Monte Olimpo, Zeus e Hera. Hera tinha uma vontade enorme de ter um filho com a capacidade de poderes, de inteligência, assim como Zeus, e de muitas tentativas ela tem Ares. Bom, ele é muito visto pelo próprio pai com a sua própria capacidade, o seu gênio, né, a sua estrutura psicológica, de corpo. Então Zeus o nomeia como o deus da guerra. Com isso, gente, provoca um terror enorme entre os deuses da própria, né, divindade dos deuses. Ele é uma pessoa muito irritada, qualquer coisa provocava uma ira e um desconforto, brigas mesmo. Então ele passa a ser uma pessoa muito destemida entre os deuses da mitologia grega. Ele se torna amante de Afrodite, né, a deusa da beleza e do amor. E ele, quando tinham as guerras, ele provocava um terror enorme quando ele era invocado para estar presente naquelas batalhas. E com os próprios deuses, ele causava um terror enorme, né? Então Zeus, ele o nomeou como deus da guerra, tá certo? Bom, gente, agora vamos falar sobre Apolo, o deus do sol e da música, né? Quem foi Apolo? Apolo foi filho de Leto e de Zeus, também uma pessoa super importante dentro da cultura grega, né? Ao qual ele tinha várias funções dentro da sua divindade. Ele era o deus do equilíbrio, da razão, né? Então ele era muito respeitado, muito temido, apesar de que ele não tinha muitas habilidades com a questão de ser esportista, mas ele tinha assim uma habilidade muito boa em relação ao arco e flecha. Ele também era considerado o deus da morte súbita. Inclusive a própria morte de Aquiles da guerra de Troia, ele está, né, com esse sentido, né, simbolizando a morte súbita. Ele também foi irmão de Artemis, irmão gêmeos, ao qual a sua mãe, para não deixá-los morrer da ira de Hera, ela leva para um local adequado para que os dois nasçam salvo da ira de Hera. Lá eles vão ficar no local isolado, só que Hera manda uma fera para devorar, que é no caso uma serpente, né? Já que nós estamos falando aqui de Artemis, vamos falando aqui ao mesmo tempo de Artemis, que dá o mesmo contexto de Apolo. Artemis é uma caçadora nata, né? Ela vai ser responsável
as florestas, também é muito respeitada pelos os gregos, e Ártemis é que vai ajudar sua mãe a dar luz a Apolo. Quando os dois crescem, ela vai, né, guerrear, brigar para matar a serpente ao qual tinha sido mandada por Hera. Ártemis e Apolo vão crescer divinamente bem, né? E Ártemis, ela vai ser uma pessoa muito fidedigna à sua mãe. Vai ser uma pessoa que vai dar a questão da pureza sexual aí, né? Embora depois ela se apaixone, mas ela com um certo cuidado, ela vai ser a protetora da caça, vai ser uma das pessoas que vai caçar, inclusive tem um cervo como o símbolo, né, da sua cultura, da sua arte de arco e flecha, né? Então esses dois irmãos, tanto Apolo e Ártemis, eles passam por situações terríveis, né? Inclusive ela ajuda a matar a serpente que Hera havia mandado para matá-los. E Atenas, quem foi Atenas? A deusa da sabedoria, da serenidade, que é totalmente oposto a Ares. Ares é uma pessoa totalmente estressada, irritada, qualquer coisa, né? Havia um motivo para vingança, para a guerra. Já Atenas era totalmente ligada à estratégia. Inclusive ela era muito solicitada nas guerras pela sua tamanha e inteligência. O próprio pai Zeus ela consultava para conquistar as batalhas, né? Então praticamente Atenas era uma pessoa totalmente a questão de vencer a guerra, mas através do raciocínio, né? de se pensar de uma forma bem estratégia, tá certo? Agora aqui nós temos Afrodite. Quem foi Afrodite? A deusa do amor, da beleza e do sexo, né? Ela, a deusa dos romanos, era considerada como Vênus. Ela nasceu quando Cronos cortou os testículos de Urano e foi arremessada ao mar. E dessa jogada ao mar foi erguida, né, a virgem Afrodite, submergiu, né, nas águas dos mares. Então Afrodite é a deusa do amor, da beleza e do sexo. Nós temos aqui Hefestos. Quem foi Hefestos? Filho de Zeus e de Hera. Quando ele nasceu, pelo seu tamanho, né, a questão corpórea, a sua estética, ele foi rejeitado pela mãe e foi lançado do alto do Monte Olimpo, né? E por essa razão tornou-se uma pessoa muito furiosa, uma pessoa muito praticamente revoltada, em termos assim. Inclusive, ele é considerado em transformar o metal em obras de arte, né? E praticamente ele era uma pessoa muito destemida também, foi muito importante dentro do contexto da mitologia grega, tá certo? Aqui nós temos Têmeter. Quem foi Têmeter? Foi filho de Cronos e de Reia. Era uma deusa das plantas, da terra, do cultivo, né? Ou seja, né, da colheita, das estações do ano. Era uma pessoa também muito importante, era muito solicitada aos deuses para ver como é que estaria as condições climáticas para os deuses naquela época. Então ela era muito importante também para os gregos, os deuses da época. Bom, aqui nós temos Hades e Dionísio. Quem foi Hades? Foi o deus, né, dos mortos, onde guardava as almas no submundo, né? Onde as quais ela submetia alguns castigos, até muitas vezes que Hades as condicionava. É isso? Bom, e Dionísio é o deus do vinho, das farras, né, da loucura, filho de Zeus e Semele, princesa tebana. Então esses foram muito importantes também na mitologia grega. Agora vamos falar sobre Hermes. Quem foi Hermes? Foi filho de Zeus e com a deusa Maia. É considerado também um deus muito importante dentro da cultura grega. Praticamente era uma pessoa muito rápida, um mensageiro dos deuses. Inclusive, ele encaminhava as almas das pessoas ao mundo do Hades, o mundo dos mortos, né? Então, do chamado submundo. Então, foi com o passar do tempo, ele era uma pessoa assim, muito importante
dentro da cultura grega, inclusive cuidava dos animais, né, dos rebanhos e daí por diante, né? Então, gente, aqui venho encerrar aqui a parte da mitologia grega. Eu espero que todos aí tenham entendido sobre o que de fato o propósito de trazer esse vídeo para vocês sobre os deuses olimpianos, tá certo? Então, um forte abraço para todos e até mais.